Fala, turma, o mercado contábil nunca mais será o mesmo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os principais aspectos do novo portal da Receita Federal, o portal da CBS, que contém, dentre outros aspectos, a apuração assistida, a famosa apuração assistida. E no final desse vídeo eu vou te mostrar o que tudo isso significa para o mercado contábil, para você que é empresário, para você que é um profissional que trabalha no mercado contábil. Prazer, meu nome é Davi Gonçalves, eu sou empresário contábil, sou especialista em reforma tributária e em planejamento estratégico. E eu lidero um movimento chamado Reforma Tributária Estratégica, que já tem ajudado milhares de contadores e contadoras ao redor do Brasil a se preparar para toda essa grande mudança que o mercado nos impõe, mas além disso aproveitar as principais oportunidades. E eu sou fundador de um programa chamado RT 360. Nesse programa a gente ajuda os contadores, os escritórios de contabilidade a lidar com os principais desafios que a reforma tributária nos impõe, que não são só técnicos, mas a gente fala sobre estratégia, a gente monta planejamento estratégico para os escritórios contábeis, a gente fala de posicionamento, como fazer evento, como fazer boas publicações, como se posicionar do jeito certo frente ao cliente. A gente fala sobre vendas, o que vender, como vender, a quanto vender. A gente fala também, por óbvio, sobre capacitação técnica, muita capacitação técnica, mas com aspecto prático, fazendo muito cálculo prático, fazendo muitas rodas de debate, e além de tudo isso, não poderia ser diferente, como entregar consultorias, utilizar a reforma tributária como um veículo para que a gente seja mais consultivo no mercado contábil. O nosso movimento, ele ajuda os escritórios de contabilidade a atingir o que a gente entende que são os dois principais objetivos de um escritório contábil dentro da reforma tributária. Primeiro, ser mais consultivo, aproximar do seu cliente para entregar mais serviços consultivos, entregar serviços diferentes e a partir de tudo isso também, o segundo objetivo, ser mais lucrativo, nos valorizarmos financeiramente. E é assim que a gente guia os escritórios contábeis que fazem parte do nosso programa. A Receita Federal do Brasil liberou no dia 13 de janeiro de 2026 o portal da CBS, que, dentre vários outros aspectos, ele traz especialmente a parte da apuração assistida. E é exatamente nesse portal que a gente vai analisar, vai criticar, vai auditar, inclusive, essa apuração assistida que vai ser realizada a partir de agora pela Receita Federal, que é uma grandíssima mudança que o mercado contábil teve. E dentro desse portal, o que a gente vai ter? A gente vai ter todos os débitos e créditos que aquele contribuinte teve, os pagamentos que foram feitos via split payment, por exemplo, ou os pagamentos que foram recolhidos pelo adquirente desse contribuinte que estamos analisando, ou eventualmente ele mesmo recolher o tributo das compras que ele realizou, né, em nome dos fornecedores, solicitar ou receber, acompanhar ressarcimento, dentre vários outros aspectos. Inclusive, é nesse portal que a gente vai ter um novo canal de comunicação com a Receita Federal. Eles trouxeram um canal de perguntas e respostas, né, de comunicação, que na minha opinião ficou bem interessante. E o que muita gente ainda não entendeu é que além de uma grande mudança operacional que esse portal traz para a gente, mas ele também traz uma mudança muito grande na forma como o empresário, como a empresária brasileira vai olhar, ou passará a olhar, os escritórios contábeis. E é justamente sobre isso que eu quero explicar para você nesse vídeo. Além de explicar os aspectos práticos desse portal, a gente vai navegar junto, mas eu quero mostrar para você também o quanto tudo isso impacta em termos estratégicos de posicionamento no mercado contábil. Mas antes disso, eu quero te deixar um convite. Se você está gostando desse vídeo, eu vou sugerir, vou te pedir que você aperte o botãozinho vermelho para se inscrever, para que você saiba quando a gente trouxer novos vídeos importantes como esse aqui. E além disso, que você curta esse vídeo ali no botãozinho, para que a gente possa levar essa informação para cada vez mais pessoas. E, por fim, te deixar um pedido, que você compartilhe esse vídeo com os seus sócios ou com os seus colegas de trabalho, com os seus familiares, para que a gente possa atingir e levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. A Lei Complementar 214 ela trouxe uma mudança muito profunda no que consiste na operação do mercado contábil, porque no artigo 46 ela fala que o governo, através da Receita Federal do Brasil e do Comitê Gestor, eles poderão apresentar apuração assistida. Esse poderão já, na verdade, se encontra em realidade pelo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E o que consiste essa apuração? Primeiro, quais são os aspectos gerais, né, sobre essa apuração? Primeiro de tudo, ela vai trazer todos os débitos e todos os créditos daquela empresa formando um saldo. Esses débitos e esses créditos, turma, eles são alimentados, eu vou mostrar para você num fluxo logo na sequência, mas eles são alimentados através das emissões de documento fiscal, sejam eles documentos de modelo
55, né, o DANF, nota fiscal de serviço, um conhecimento de transporte ou tantos outros tipos de documento fiscal, inclusive novos que o Brasil vai ter. E esse alimento dentro da plataforma ou do portal da CBS, ele é realizado, pasmem, a cada 10 minutos. Eu vou mostrar esse fluxo para você já logo adiante. E a partir desse saldo, né, apurado dos débitos que são feitos a partir das notas emitidas e dos créditos através das notas contratadas, né, emitidas contra o CNPJ daquele contribuinte que a gente está analisando, vai ser deduzir o pagamento eventual já feito dos débitos via split payment, por exemplo, ou feito via recolhimento pelo adquirente, e aí o recolhimento pelo adquirente você vai entender exatamente a hora que a gente for mostrar para você esse portal na tela. Então eu quero mostrar para você como é que vai funcionar esse fluxo na prática. Esse fluxo que eu estou mostrando na sua tela é um print da live da Receita Federal, da live do segundo dia da CBS, que aconteceu em meados de julho, agosto de 2025, onde a Receita Federal já demonstrava com antecedência para os participantes iniciais aí do projeto piloto da CBS como funcionaria esse fluxo até uma nota fiscal chegar a alimentar a apuração assistida. E esse fluxo aqui, eu sugiro que você fique muito atento, porque esse fluxo por si só, ele muda bastante da nossa posição como mercado contábil. Olha só como ele vai funcionar. Primeiro de tudo, a gente tem aqui na parte esquerda da tela, a gente tem o contribuinte, e esse contribuinte vai emitir uma nota fiscal dentro do seu ERP. E esse ERP, primeiro de tudo, ele deve ser embarcado com a nova lógica de parâmetros, né, de características de emissão de nota fiscal trazidas pela reforma tributária, como, por exemplo, destaque de CBS e IBS, CSTs novos de CBS e IBS, C-Class Trib, e o governo, inclusive, disponibilizou de algumas formas, seja via manuais, via documentos, via notas técnicas e também via API, ele disponibilizou esse motor de cálculo, essa lógica de parametrização para que a gente embarque tudo isso dentro dos nossos ERPs. E a partir da reforma tributária tem uma primeira mudança muito importante, que é essa parte da plataforma de autorização. Caso a nota fiscal ela não tenha as características necessárias que ela precisa de acordo com a Lei Complementar 214 e as notas técnicas subsequentes, a nota não será autorizada, significa dizer que ela não vai sair. Essa é uma primeira mudança de procedimento operacional extremamente importante, porque muita gente no nosso mercado emite nota fiscal de um jeito errado e o contador e a contadora corrige as informações fiscais dentro do seu sistema contábil, para depois enviar, consequentemente, a declaração acessória do jeito certo e o cálculo, né, do imposto com as informações corretas. Mas a partir da reforma tributária, essa nota não vai sair. Eu estou fazendo esse vídeo no dia 13, na verdade, no dia 14 de janeiro de 2026, e nesse momento a gente teve uma prorrogação a partir do ato conjunto, né, da Receita Federal com o Comitê Gestor, a gente teve uma prorrogação aguardando o regulamento sair, que deve sair a partir da aprovação do PLP 108, que aconteceu no dia de ontem. Esse regulamento deve sair nos próximos dias, o que leva a gente a ter a obrigatoriedade da emissão da nota nesse formato correto, com os campos corretos, a partir de meados de abril e maio, mas eu vou manter você informado aqui no nosso canal sobre todos esses movimentos. E o ponto importante aqui a reforçar mais uma vez é que se eu não tenho o motor de cálculo certos dentro do meu RP, ou lá no portal da prefeitura, por exemplo, eu não tenho os campos corretos, a nota não vai ser autorizada, o cliente não vai conseguir faturar. Mas em conseguindo faturar, essa nota vai alimentar o ambiente tecnológico da Receita Federal do Brasil, para o cálculo da CBS. E o primeiro grande ponto a Receita Federal vai ter um grande repositório de documentos fiscais. Documentos fiscais esses que são de diferentes formas, seja uma nota fiscal de serviço nacional, por exemplo, ou uma nota fiscal modelo 55, um conhecimento de transporte, ou notas novas, como, por exemplo, a nota de locação, a nota de venda de imóveis, que saíram novos, né, a partir aí do advento da reforma tributária. Tudo isso alimenta o repositório da Receita Federal e eles vão transformar tudo isso em ROC. O que significa ROC? A partir de agora você precisa entender o que é isso. ROC significa Registro de Operação de Consumo. Basicamente, eles vão fazer aquilo que a gente gosta muito de fazer no mercado contábil, que é um depara. Eles vão transformar todos os documentos num único registro. E esse único registro, esse ROC, é o que vai alimentar depois a apuração assistida. Mas todos os documentos fiscais são transformados num único registro, num único tipo de registro, que é esse ROC. E esse ROC vai permear bastante a nossa vida a partir de agora. A partir da transformação no ROC,
a Receita Federal vai enriquecer os dados, vai saber se está faltando alguma informação, se tem algo a enriquecer nesse documento fiscal. Neste momento, a Receita Federal aciona o cálculo do tributo, ela aciona a calculadora. Essa calculadora cuja qual o motor está disponível para você também no portal, eu vou te mostrar já logo na sequência. Mas ela aciona a calculadora, essa calculadora que tem os mesmos parâmetros que estão lá no RP, você pode ver ali no canto esquerdo da tela, né? Ali onde tem o motor de cálculo na parte do ERP, esse mesmo motor de cálculo é que vai fazer o cálculo da CBS dentro daquela operação, dentro daquele ROC, e esse cálculo sendo feito, essa informação vai alimentar a apuração assistida que eu vou te mostrar nesse vídeo. O que eu quero reforçar mais uma vez, turma, que é extremamente importante para a gente saber. Esse fluxo como um todo, ele vai levar de acordo com a Receita Federal nas suas lives cujas quais estão disponíveis para você e para mim, como por exemplo essa, se você procurar aí no seu YouTube, você procurar live piloto reforma tributária CBS segundo dia, você vai encontrar exatamente essa live que eu consumi e tirei um print dessa tela. E eles dizem lá nessa live que a cada 10 minutos da emissão da nota fiscal, a nota vai alimentar, vai popular a apuração assistida. E eu vou mostrar isso para você já acontecendo na prática com empresas reais nesse vídeo. Essa, turma, é uma mudança muito profunda de procedimento no mercado contábil. Quero fazer uma rápida pausa aqui para você entender o seguinte: como é que funciona hoje o fluxo de operação de um escritório contábil? Como é que funciona a apuração fiscal? Primeiro de tudo, o cliente emite a nota fiscal e por muitas vezes ele emite essa nota fiscal errado, de forma equivocada, como a gente mencionou. O contador, ele recepciona essa nota, na verdade, buscando através de sistemas de busca de nota fiscal. Então, ele busca essas notas fiscais através de buscadores para poder fazer a sua apuração. E essa apuração, por muitas vezes, tem ajustes dentro do próprio sistema contábil, mantendo o documento fiscal diferente do que é a apuração. A partir do momento que a gente faz a apuração e envia para o cliente, a gente faz uma declaração acessória para o governo. Essa declaração acessória chama-se FD Contribuições, FD Reinf, FD ICMS IPI, DCTF, ECF, ECD e tantas outras declarações de âmbito federal, estadual e municipal que a gente tem no Brasil. Aliás, o Brasil é o país ou dos países do mundo que mais tem horas empenhadas para entregar e se relacionar com o governo. Mais do que, por exemplo, 10 vezes mais do que a Bolívia, do que o Suriname, do que a Venezuela, por exemplo. Então é um país que tem uma carga muito pesada de burocracia, de declaração acessória com o governo. A partir do momento que a gente entrega essa declaração acessória, o governo ele vai processar essa informação. E se for cabível, ele vai fiscalizar. Então o que acontece, turma, é que o mercado contábil está aqui, nesse espaço, nesse triângulo, nessa relação entre empresário ou empresária, governo e mercado contábil. Nós somos o elo, nós somos a ponta entre o empresário e o governo. A gente cumpre um papel fundamental nessa relação. Mas a partir de tudo que eu te mostrei, a partir dessa nova visão do mercado contábil, trazida pela apuração assistida, que a gente vai navegar junto nesse vídeo, o que acontece é esse segundo fluxo aqui embaixo, onde o cliente emite, os contribuintes emitem as suas notas fiscais, e a partir disso, a Receita Federal do Brasil e o Comitê Gestor mais adiante irão processar essa informação, alimentar a apuração assistida, e a partir disso o que o mercado contábil vai fazer é validar essa informação, o que significa uma mudança de posicionamento muito importante que a gente tem com os nossos clientes. Uma mudança de posicionamento extremamente importante que a gente tem com o governo. E é justamente sobre isso que eu quero rapidamente passar para você a partir de agora. E antes de te mostrar esse portal na prática, eu quero te trazer uma provocação muito importante, analisar junto com você os impactos estratégicos que o portal da CBS traz para o mercado contábil. Como todo grande movimento, ele traz oportunidades e traz ameaças. Eu quero te mostrar como você deve se posicionar ou como você deve se portar ou se comportar para que tudo isso seja uma grande oportunidade para você. Primeiro de tudo, você precisa encarar que o nosso trabalho vai mudar. A partir da reforma, a partir desse fluxo que eu mostrei para você, o trabalho que a gente exerce hoje, que é especialmente a gente fazer cálculos e declarações acessórias, ele muda profundamente, porque a partir do portal da CBS, da apuração assistida, o governo faz a apuração e ele, a partir disso, também traz para ele as declarações acessórias.
Faço uma provocação aqui. Se PIS e COFINS deixa de existir no ano que vem, por que a gente vai entregar, por exemplo, FD contribuições? Então, as declarações acessórias deixam de existir a partir da reforma tributária. O nosso trabalho e a nossa posição vai mudar. Então, diante de tudo isso, a gente tem que deixar de olhar para o governo e a gente tem que passar a olhar para o cliente. A gente tem que passar a olhar para as dores do nosso cliente. Aliás, tem um dado muito interessante no mercado contábil que quem traz para a gente é o Sebrae. O Sebrae mostra para a gente que a maioria dos clientes do mercado contábil pagariam a mais para os seus contadores e contadoras se eles entregassem mais. E o que é entregar mais? Entregar mais planejamento tributário, olha só. Entregar relatórios de desempenho, entregar ajuda para tomada de decisão, gestão financeira, apoio a acesso a linhas de crédito, todas essas dores que o cliente já tem há muitos anos e que são impulsionadas, são muito potencializadas a partir da reforma tributária. Então, a gente precisa, a partir da reforma tributária, e a partir desse que é um fato consumado, a apuração assistida, deixar de olhar para o governo e passar a olhar para as necessidades do cliente. E, a partir disso, a gente entrega valor, a gente entrega serviços que ajudam ele no contexto e no dia a dia estratégico dele. E a partir disso, a gente é mais valorizado financeiramente. Até porque, turma, o cliente não vai conseguir acompanhar todas essas mudanças que vão acontecer. Sejam mudanças operacionais e táticas, como essa da apuração assistida, mas também mudanças estratégicas, como mudança de preço, mudanças de margem, de adaptação comercial, né? E, como a gente falou, toda essa mudança gera tempo para que a gente seja mais consultivo. Por outro lado, se a gente não olhar para essa nova forma de apuração, isso pode ser uma grande ameaça para a gente. E o primeiro grande ponto é, se você não se posicionar do jeito certo. Você pode fazer uma pesquisa aí no seu Instagram, na sua rede social, em qualquer canal de mídia, e você vai perceber, especialmente nesse dia de hoje, no dia 14/1, quando eu estou fazendo esse vídeo, que a rede social está com uma enxurrada de informações da aprovação do PLP 108 e também da liberação do portal da CBS. Significa dizer que se você não se comunicar do jeito certo com o seu cliente, ele vai ver essa informação através de um outro canal, através de um outro escritório contábil, eventualmente. E aí você põe em risco, você coloca em ameaça o principal ativo de um escritório contábil. E qual que é esse principal ativo? É a relação de confiança que o escritório contábil tem com o seu cliente. Então, se você não explicar esse movimento do governo de forma correta para o seu cliente, ele pode entender através de ruídos, ele pode entender de uma forma errada, ele pode entender, por exemplo, que a partir de agora o contador ou a contadora, ele deixa de ter, a partir de agora, o que não é verdade, por exemplo, que só entra em vigor de fato a partir de 2027, mas ele pode compreender de que a partir de agora aquilo que ele paga para o contador não é mais necessário, porque o governo vai fazer a apuração e vai fazer a declaração acessória, e a gente vai auditá-la. Então, esse é um ruído que a gente precisa matar através de uma boa comunicação, ou no que a gente prega no RT 360, num bom posicionamento. Um posicionamento feito através de eventos, posicionamento feito através de um cronograma de reuniões individuais com um script organizado de apresentação de reforma tributária, com uma bateria de comunicações nas redes sociais e por e-mail para os clientes, ou eventualmente com vídeos e com mensagens aí de WhatsApp. Então, fazer um posicionamento é extremamente importante. E o grande último aspecto é, se você se manter, agora eu quero falar com aquele contador, com aquela contadora que foi negacionista de reforma tributária. Se você manter esse padrão mental de negacionismo, a partir desse vídeo que eu vou te mostrar, você vai entender que você não mais poderá fazer isso, porque já é realidade, e eu fiquei assustado, eu fiquei impressionado, essa é a palavra correta, com o movimento que a Receita Federal fez, e especialmente aquele fluxo que eu mostrei para vocês aqui agora, rodando com notas fiscais do dia de ontem. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, a partir desse movimento, certamente você não pode ser negacionista. E eu quero terminar te dizendo o porquê que você deve dar atenção para esse tema agora. Primeiro, porque esse tema é extremamente relevante para que a gente possa aprender a nova regra do jogo. O mercado contábil muda profundamente a partir desse portal. Ele muda profundamente a partir desse fluxo que eu te mostrei na parte anterior. Então você precisa se planejar para entender planejar e se organizar para adaptar em alguns aspectos importantes, como por exemplo, quais os impactos que a apuração assistida traz para a minha operação a partir de 2027? Será que aumenta a demanda ou reduz demanda?
Como é que eu vou fazer análise e conhecer cada campo da apuração assistida? Como é que eu vou fazer o cliente emitir a nota fiscal correta para que a apuração venha correta? Como é que eu vou entender as implicações que isso traz, por exemplo, para o controle operacional do cliente, a gestão lá operacional do cliente? Então, turma, tudo isso deve ser tratado com a devida importância. E a importância significa que isso não deve ser envolvido só lá no ambiente fiscal. Isso não deve ser envolvido só no time de assistentes, de analistas, de estagiários ou do coordenador do departamento fiscal, mas isso precisa estar na sala da diretoria, na sala da estratégia. Porque para além de mudar aspectos operacionais, isso muda, como a gente analisou aqui, a parte estratégica do escritório contábil, aquilo que a gente significa para o nosso cliente. E diante disso, eu quero agora navegar com você dentro desse portal. Essa aqui é a tela de início, antes da gente entrar dentro do portal da apuração assistida. Eu vou navegar com você em todos os principais aspectos aqui, mas a primeira coisa que eu quero mostrar para você é, eu vou entrar dentro do portal da apuração assistida através do www.consumo.tributos.gov.br. E aqui eu vou ter alguns acessos, né? Vou ter algumas ferramentas. E eu vou mostrar para você alguns deles, mas primeiro eu quero te mostrar isso aqui. Eu tenho as minhas apurações assistidas da CBS. Quando eu clicar nisso, é que eu vou ser direcionado para apuração assistida. E eu tenho também aqui a calculadora de tributo sobre consumo. Essa eu vou mostrar para você já já. E além disso, eu tenho uma parte muito importante aqui, que é o atendimento sobre a CBS. Isso aqui é uma parte também muito bacana de relacionamento do governo conosco a partir de agora. Mas eu estou clicando aqui nas minhas apurações assistidas, e eu vou fazer o acesso a partir do certificado digital. Eu vou guiar vocês aqui, então, no entendimento da plataforma da apuração assistida. O primeiro aspecto é, eu estou aqui na parte inicial, onde eu tenho a apuração de janeiro. Então, isso significa dizer que quando tivermos outras apurações, vão aparecer apurações diferentes aqui para a gente poder analisar, né? E essa apuração, ela vai vencer no mês subsequente, assim como diz a Lei Complementar 214. Quando eu entro aqui, turma, começam as primeiras grandes informações. Aqui em cima, ele vai mostrar para a gente que a apuração ela está em andamento. Significa dizer que a gente ainda está dentro do mês, a gente ainda está dentro de janeiro. Quando fechar janeiro e começar fevereiro, ela vai pular para cá e vai ficar em período de ajuste. Esse período de ajuste vai do primeiro dia do mês subsequente até o fechamento da apuração. A gente ainda não sabe o dia. O regulamento, que deve sair nos próximos dias por conta da aprovação do PLP 108, esse período, né, essa data de fechamento dessa apuração assistida, vai sair no regulamento. Estou trazendo aqui o período de apuração, eu vou conseguir mudar aqui também o período de apuração através desse filtro, mas eu quero mostrar para você as principais informações. Lembra que a gente falou agora há pouco que a apuração assistida, ou a apuração, ela consiste em débitos menos os créditos para chegar no saldo. Então, eu tenho aqui o concentrador dessas informações. Eu tenho os débitos e eu tenho os créditos de CBS. E o primeiro ponto que eu vou mostrar para você, turma, eu sugiro que você fique muito atento, porque isso aqui que eu vou mostrar é uma grande diferença. Eu provoco você a pensar o seguinte: nesse momento, o cliente está emitindo nota para você poder fazer a apuração de janeiro em fevereiro, por exemplo, de PIS e COFINS. Você vai buscar essa nota provavelmente no começo ou no meio de fevereiro. Olha só o que a apuração assistida faz de acordo com aquele fluxo que a gente viu. Eu clico aqui em ações, ele vai me detalhar os débitos. Olha isso que poderoso, turma. A gente está fazendo esse vídeo no dia 14/1, nesse momento é 14 de janeiro, 9h58, às 8h49, foi emitida uma nota fiscal por esse contribuinte e essa nota fiscal já está registrada na apuração assistida. Essa é uma mudança substancial, pessoal, no nosso fluxo de apuração. Isso aqui é um salto que o governo está dando de performance na apuração, num nível que a gente certamente não esperava. Quer dizer, para quem já estava acompanhando as lives da Receita Federal, já esperava, né? E quando eu clico aqui em ações, ele vai mostrar os detalhes, ele vai mostrar a chave do documento. Eu posso pegar, por exemplo, essa chave e buscar no portal da nota fiscal eletrônica a informação geral, né, da nota fiscal. Eu tenho aqui o valor dela, eu tenho aqui R$ 5,85. Quem é o fornecedor, quem é o adquirente, qual que é o local da operação, especialmente por conta agora da mudança de para quem a gente paga o tributo, né, para quem é o destinatário do pagamento. E a gente tem aqui embaixo detalhamento específico desse débito. Eu estou mostrando para você a visão geral. Em outra live a gente vai aprofundar cada um desses campos, tá bom? Então aqui a gente falou dos débitos, olha só que interessante. Eu vou voltar
aqui os nossos débitos processados, a gente tem até o momento 272 débitos processados, e também R$272 de saldo a pagar, porque essa empresa não pagou nenhum dos débitos via split payment e também não pagou, o consumidor dela não pagou via recolhimento pelo adquirente. Então eu tenho cada um aqui dos débitos, notas do dia 14, que é hoje, do dia 13 do 1, que foi ontem. Então eu tenho aqui cada uma das notas fiscais que foram emitidas por esse contribuinte desde o dia 1 de janeiro a 3 de janeiro de 2026 até o dia 13. E se a gente viu aqui todos os débitos, agora a gente vai dar uma olhada nos créditos desse contribuinte. Então a gente viu aqui que ele tem um débito de R$272, e aqui dentro da apuração assistida ele também vai mostrar os redutores, como por exemplo, débitos cancelados e créditos de apuração que vêm de apurações anteriores, né? E aí tem um regramento bem específico que a Receita fala nas lives sobre isso, mas também a Lei Complementar 214, mais ou menos ali nos artigos 40, 50, 60, eles têm o regramento sobre essa parte de como trazer créditos de saldos acumulados, né, de apurações anteriores, saldos positivos, não pagamento a maior, né? Mas dito isso, a gente vai olhar os créditos. E olha só que interessante, essa empresa aqui, ela aparenta não ter créditos. Olha só, ela está dizendo aqui que tem 0 de crédito disponível para essa empresa nessa apuração. Mas agora eu vou mostrar para você, turma, um dos principais aspectos de reforma tributária, uma das grandes mudanças que a gente tem, que é a diferença do crédito que a gente toma hoje sem base é o pagamento do fornecedor e o crédito que agora é financeiro. Quando eu entro aqui em outras informações, olha só o que ele diz, que essa empresa tem um crédito acumulado passível de apuração, de apropriação de R$13 mil. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, turma, quando eu comecei a fazer esse vídeo, quando eu analisei a apuração assistida dessa empresa, até aquele determinado momento, o valor que a gente tinha disponível aqui para a apropriação era próximo de R$12.900. Mas olha só que interessante. Quando a gente clica aqui para detalhar esses créditos, olha só o que acontece. Eu vou lá na última página, na página onde tem as últimas notas fiscais de fornecedores que emitiram contra essa empresa. E olha só que interessante. Agora são 11, nesse momento são 11h48. 11h29 foi emitida uma nota contra essa empresa. E aí a gente consegue detalhar essa informação, detalhar o seguinte: quem aqui é o fornecedor dessa empresa, o fornecedor dessa nota, quem é o adquirente, o valor da nota e o crédito, e aqui ele está dizendo o seguinte, ó, não apropriado, crédito não apropriado. Por que isso acontece, pessoal? Porque o crédito a partir da reforma tributária, ele é financeiro, Significa dizer o seguinte, que se não houve o pagamento via split payment ou pagamento via recolhimento pelo adquirente, eu não posso tomar esse crédito. E aí que vem uma grande novidade, uma grande mudança da forma de operação financeira e tributária no Brasil. Porque aqui dentro desse cifrão, dentro dessa parte de créditos não apropriados, eu consigo, a partir disso aqui, gerar o DARF dessa nota fiscal que foi emitida há menos de 30 minutos atrás, o DARF dessa nota fiscal para eu recolher o tributo por esse fornecedor, de maneira tal que quando eu for pagar, isso vale para pagamentos que são a prazo, né? Mas quando eu for pagar o meu fornecedor, eu vou descontar o pagamento que eu já fiz do imposto. Certamente essa vai ser uma grande forma de pagamento de tributos, uma grande forma de pagamento de fornecedores a partir da reforma tributária. Grandes empresas já estão colocando nos seus contratos de longo prazo uma cláusula que permite que elas entrem aqui na apuração assistida e façam um recolhimento pelo adquirente. A gente já consegue ver de forma prática como vai acontecer aqui na apuração assistida, porque inclusive eu conseguiria juntar vários DARFs aqui para poder fazer esse pagamento. Então a gente vai aqui agora o porquê que quando eu entro aqui na apuração assistida, apesar de eu não ter crédito aqui nessa apuração, tá vendo? Mas eu tenho aqui em outras informações um crédito que pode ser apropriado desde que o fornecedor faça o pagamento. Então, dentro disso tudo, turma, voltando aqui para a análise geral da apuração assistida, a gente já falou dos débitos, falou dos redutores dos débitos, que são débitos cancelados, que são créditos de apuração anteriores. Falamos agora dos créditos que podem ser apropriados desde que seja recolhido o tributo para os caixas da Receita Federal e do governo. Tem alguns redutores de crédito que eu não vou me aprofundar
nessa live aqui, né, nessa aula, mas a gente também tem, como eu falei, a lógica de que a apuração ela é débitos menos os créditos, depois eu vou deduzir disso os pagamentos já realizados. E que tipo de pagamento eu posso ter? Olha só, aqui já vai trazer habilitado para nós os pagamentos que foram feitos via split payment, ou pagamentos do meu débito que foram feitos pelo adquirente, ou seja, quando eu tenho um débito e alguém o recolheu por mim. Já vai aparecer aqui deduzindo do meu débito, trazendo o resultado final dessa apuração. Então, essa é a forma que a gente terá de apuração a partir da apuração assistida. E a gente vai conseguir validar nota a nota, que mais uma vez está sendo registrado aqui na apuração assistida, minuto a minuto, né? A live da Receita Federal falou a cada 10 minutos, mas a gente está vendo que está muito rápida aqui o registro dessas notas fiscais. E além disso, eu quero apresentar últimos pontos importantes. Aqui ele também tem essa aba de saldo atualizado. Nessa aba de saldo atualizado, a gente tem alguns eventos que podem acontecer e que podem impactar também na apuração. A ideia aqui é o seguinte: quando for fechado a apuração, quando ela já estiver concluída, ou seja, já foi fechada a apuração, eu posso ter eventos posteriores ao fechamento dessa apuração que impactem o valor, como débitos ou redutores de débitos que foram processados depois que a apuração já foi fechada. E por fim, não menos importante, aqui na aba de eventos, a gente tem eventos que podem também impactar na apuração, mas que não necessariamente são feitos através de nota fiscal, como, por exemplo, a tomada de crédito presumido. Uma das hipóteses é transportador autônomo, né? Uma das hipóteses previstas pela Lei Complementar 214. Então, eu tenho aqui a solicitação para fazer de um crédito presumido. Isso ainda não está habilitado na plataforma, né? Então, com tudo isso, turma, a gente acabou passando por todos os principais aspectos. A gente falou da apuração de resultados, da apuração de débitos e créditos inclusive que não estão apropriados por conta da falta de pagamento desse tributo pelo fornecedor, né, do qual a gente poderia fazer o recolhimento pelo adquirente, como eu mostrei. A gente analisou inclusive as formas de pagamento de tributos como já tivessem sido feitas, né, no caso do split payment ou do recolhimento pelo adquirente desse contribuinte que a gente está analisando aqui, e a gente consegue ver claramente de que tem uma mudança muito importante no formato de apuração. Eu queria mostrar últimas coisas super rápidas aqui para você, como a parte do atendimento. Quando a gente entra aqui, vou mostrar novamente, quando a gente entra aqui no menu superior esquerdo, eu tenho aqui a parte do atendimento. Quando eu clico aqui no atendimento sobre o CBS, ele me leva para uma página onde eu posso criar uma solicitação e consultar as minhas solicitações. Nesse momento, isso ainda não está liberado para todos os contribuintes do Brasil, está só liberado para quem está fazendo o teste junto com a Receita Federal. Mas essa é mais uma forma que a gente vai ter de se comunicar com a Receita Federal, tirando dúvidas de maneira geral, sobre o funcionamento aqui da apuração. Isso é uma forma importante que o governo está veiculando para poder se comunicar com a sociedade, com os contribuintes. E além disso tudo, a gente tem aqui em cima, turma, um manual, tá vendo? Quando eu clico aqui no manual, ele abre aqui numa outra tela, né? Ele abre aqui um manual de 32 páginas que explica sobre esse portal. Ele dá detalhes sobre o portal da CBS. Então aqui é uma fonte de consulta importante para a gente também. Ele detalha como é feito, como foi construído o portal, ele detalha as principais funcionalidades do portal, o tira dúvidas, como a gente falou aqui agora, nesse canal de atendimento. Então, bastante informação útil para a gente. E também eu gostaria de mostrar para vocês uma última funcionalidade, que é essa aba aqui de calcular tributo sobre consumo. Quando a gente clica aqui, ele vai abrir uma visão geral, onde ele tem algumas funcionalidades muito interessantes. Uma que já tinha sido bastante difundida, que é a classificação tributária e o cálculo, né? Então, simular os tributos devidos. A gente já viu isso em outros vídeos e outros momentos, mas aqui eu consigo simular, através das informações fiscais daquela operação, qual seria o tributo devido naquela operação. E eu consigo também, essa é uma feature muito legal, eu consigo validar se a nota fiscal está sendo emitida do jeito certo ou não. Eu pego o XML, copio, coloco aqui e ele faz uma validação. Além disso, ele tem algumas outras funcionalidades interessantes que a gente vai analisar em outros vídeos. E a partir dessa análise que a gente fez aqui da apuração assistida, eu quero deixar mensagens finais importantes para você. Primeiro de tudo, não ficar só no vídeo. Exercita, turma.
Vá lá, exercita, entra na apuração assistida, entende os impactos e mais do que só analisar a parte operacional, mas pense como isso pode mudar a nossa profissão. E eu te convido para dialogar com a gente nos nossos canais, aqui no YouTube, mas principalmente lá no nosso Instagram, no Reforma Tributária Estratégica. Traga suas dúvidas, traga suas sugestões, para que a gente possa dialogar e crescer junto. E eu vou fazer um rápido resumo, um rápido apanhado de tudo que a gente viu aqui nesse vídeo. Primeiro, o que a gente viu? Que a Receita Federal soltou no dia 13 de janeiro o portal da CBS, que dentro desse portal a principal funcionalidade é a apuração assistida. A gente viu algumas outras coisas, como o manual, a gente viu a calculadora de tributos, a validação das notas fiscais, mas a principal parte é a apuração assistida, onde ali a gente tem os débitos e os créditos processados. Esses débitos e créditos, eles vêm das notas fiscais que estão sendo emitidas e estão sendo atualizadas ali no portal, quase que minuto a minuto. A gente viu todo o fluxo de como é que funciona tudo isso, inclusive como é que o governo vai amarrar e disponibilizar para a gente se o pagamento já foi feito via split payment, recolhimento pelo adquirente, e a gente analisou a partir de tudo isso os impactos que isso trazem para a nossa profissão, para o nosso dia a dia, que na minha visão são impactos muito positivos, porque tiram o peso da burocracia e fazem, né, com que a gente consiga olhar mais para o cliente, gerar mais valor para o cliente. Mas para isso a gente precisa olhar pela parte da oportunidade e não da ameaça, se posicionando do jeito certo. Por que o governo fez isso? Porque ele está cumprindo o artigo 46 da Lei Complementar 214, onde ele pode, através da Receita Federal do Comitê Gestor, fazer apuração assistida. E agora já não é mais do campo do pode, né? Mas da certeza a gente já viu rodando. Quando tudo isso está valendo? Está valendo a partir de 2027 para a apuração da CBS, mas a gente já tem essa apuração teste disponibilizada que já traz notas fiscais verdadeiras dos clientes. E quem vai ser impactado? Todos os clientes do regime regular, sejam eles lucro presumido, lucro real, arbitrado e simples nacional em regime regular. E como é que eu faço para poder entender tudo isso? Continua acompanhando aqui a gente, mas entre dentro do portal. Turma, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu quero te deixar o pedido de você curtir, de você se inscrever e compartilhar com quem precisa receber essa informação. E último ponto que eu quero te deixar de sugestão: analise tudo isso com o olhar da oportunidade e venha dialogar conosco para que juntos a gente possa construir esse novo mercado contábil. Avante!